Vamos lá, gente. Notícias do Mercadão da Bola. O goleiro Ortega vai ficar no Manchester City por mais 2 temporadas. O belga jogador Witsel vai ficar no Atlético de Madrid por mais uma temporada, ao que tudo indica. Também aqui o Budogan vai ficar no Barcelona por mais uma temporada, né? O alemão. E o Porto de Portugal tem interesse na contratação do jogador Fernandes, do Boca Juniors. O Boca Juniors pede muito alto pelo jogador, mas o Porto tem interesse em levá-lo mesmo assim. Vamos em frente. Vamos lá, gente. Outras situações por aqui. O Douglas Luiz, jogador que ainda pertence ao Aston Villa, ainda não foi vendido à Juventus, agora volta a interessar ao Arsenal da Inglaterra. Certo? Então há uma disputa entre a Juventus e o Arsenal para levar o brasileiro volante Douglas Luiz, lá do Aston Villa. O atacante Papagaio, que hoje em dia está no Cruzeiro, deve estar saindo do clube mineiro e deve estar indo para o futebol japonês. Bom, já prevendo que terá uma falta de espaço no elenco, principalmente depois da chegada do Caio Jorge, o Papagaio deve estar indo para o futebol japonês, né? Como já disse aí. O jogador Pedro Lima do Sport teve uma sondagem do Real Madrid durante o fim de semana, mas o Chelsea fechou a contratação de Pedro Lima. Gente, o Sport vai anunciar isso aí nos próximos dias. Provavelmente amanhã deve ser anunciado de maneira oficial que o Chelsea fechou a contratação do lateral Pedro Lima do Sport, de 17 anos. Ele está, a princípio, indo pro Strasbourg, que é um clube da França, que pertence ao dono do Chelsea. Dois clubes da mesma rede, né? O Strasbourg e o Chelsea. Então, a princípio ele vai para o Strasbourg, da França, vai passar uma temporada lá e só depois deve ir para o Chelsea. Bom, o Sport deve estar faturando 57 milhões de reais, trazendo para o Real, com essa venda. Esses 57 milhões não vêm para o Sport, só parte desse valor, porque 30% desses 57 milhões de reais ficarão com o jogador e o empresário, devido ao Sport só ter 70% dos direitos do jogador. E o restante do valor, aí sim, fica para o Sport, beleza? No caso, o Chelsea está comprando 100% dos direitos federativos do jogador. Bom, vamos em frente. Bom, gente, o Corinthians prepara uma proposta para contratar o jogador Lucas Evangelista. Vou repetir. O Corinthians prepara uma proposta para contratar o jogador Lucas Evangelista do Bragantino. Beleza? O Bayern de Munique, por sua vez, segundo notícias, já esteve mais perto de renovar o contrato de Afonso Davies, jogador que está para sair do clube, mas o Real Madrid reativou o interesse no jogador. O Bayern de Munique que está com negociações avançadas para finalmente fechar essa contratação que o clube alemão já tenta há alguns anos, que é a contratação do volante João Palhinha, português do Fulham. O Bayern de Munique deve fechar a contratação em torno de 40 a 45 milhões de euros. Deve ser o valor que o Bayern de Munique deve ter que pagar, né, para contratar o jogador. O Thiago Silva foi apresentado na última sexta-feira lá à torcida do Fluminense no Maracanã. E o que acontece? Mais de 55 mil pessoas estiveram lá na apresentação do jogador. Segundo o Fluminense, isso é um recorde. É a maior quantidade de uma torcida para a apresentação de qualquer jogador em qualquer clube no Brasil. Essas 55 mil pessoas lá para a apresentação do Thiago Silva no Fluminense. Beleza? Gente, falando também de quebra de tabu, a Croácia, que venceu Portugal no último sábado, em amistoso, venceu Portugal pela primeira vez. Nunca em 8 confrontos, claro, contando com o de ontem, no caso 7 confrontos,
A Croácia havia vencido Portugal. Até então, havia sido 6 vitórias de Portugal e um empate. E, com o resultado do último sábado, a Croácia venceu Portugal pela primeira vez e, de quebra, foi lá em Portugal, né? Bom, vamos em frente. Bom, gente, o último jogo do zagueiro Luan com a camisa do Palmeiras será contra o Vasco na próxima quinta-feira. Ele tá indo pro Toluca do México, beleza? O Toluca fechou a contratação do jogador. O Cruzeiro, por sua vez, vai fazer uma nova proposta para contratar o jogador Lautaro Dias, do Independente Del Valle. O Luiz Alberto, jogador espanhol que estava na Lazio, fechou com o Al Rail do Catar. O jogador espanhol Oriol Romeu sairá do Barcelona, não vai ficar para a próxima temporada, ele é um volante. Bom, gente, após a saída do jogador João Pedro do Grêmio, o Grêmio vai atrás de Pedro Raul do Corinthians e avalia a possibilidade de contratar o centroavante. Bom, 1,5 milhões seria o salário do jogador Felipe Coutinho no Vasco, é o que o Vasco está disposto a pagar para ter o jogador. Bom, gente, 26 milhões, certo? Faltou dizer isso em uma notícia que eu passei aí. É o valor da multa rescisória do jogador Lautaro Dias com o Independente Del Valle, que o Cruzeiro está disposto a pagar, né? Pelo visto. E 4,5 milhões era a multa rescisória do jogador Luan com o Palmeiras, que o Toluca pagou, né? Para ter o jogador. Vamos em frente. Bom, gente, Barcelona e Real Madrid vão disputar a contratação do jogador Wirtz nessa janela de verão, jogador do Bayer Leverkusen. O goleiro Kairos, alemão, ex-Liverpool, foi oferecido ao Corinthians. O Corinthians que também analisa a possibilidade de contratar o goleiro Adriel, que pertence ao Grêmio. O goleiro Santos, também do Fortaleza, é um nome que o Corinthians também pensa em contratar para goleiro, né, no caso. O goleiro Matheus Dornelles, vou chamar só de Dornelles, gente, que eu tô na dúvida se o nome é Matheus mesmo. Renovou o contrato com o Corinthians por mais 3 anos, beleza? Ele é goleiro também, né, se não falei. Vamos em frente. Sim, gente, eu falei dos goleiros que o Corinthians está atrás, mas não falei o porquê, né? O Carlos Miguel tá no meio do ano, né? Aí, nessa janela da Europa, quando abrir, provavelmente se transferindo lá para o Nottingham Forest, da Inglaterra. O jogador Renier, gente, cria da base do Flamengo, voltou para o Real Madrid de empréstimo, não tem se dado bem na Europa e pode ser emprestado novamente ao Flamengo. Claro, né? Seria contratado pelo Flamengo, mas por empréstimo no caso. O Manchester City, por sua vez, segundo um portal espanhol, estaria disposto a oferecer Bernardo Silva e um valor de 50 milhões de euros para contratar o jogador Rodrigo do Real Madrid. Claro que Bernardo Silva foi oferecido ao Real Madrid, né? Só para deixar bem claro aí. Bom, vamos em frente. Bom, gente, jogador cortado da Eurocopa. O jogador Sadilek, da seleção da República Tcheca, foi cortado por uma queda de bicicleta que ele teve. Ele não vai mais com a seleção da República Tcheca para a Eurocopa. É isso aí. Bom, Thiago Motta, gente, esse ítalo brasileiro, digamos assim, ele vai assinar contrato na terça-feira, amanhã, ou na quarta-feira, com a Juventus de maneira oficial para ser seu treinador até 2027. O Fenerbahçe da Turquia é mais um interessado no jogador Mason Greenwood, atacante do Manchester United. Bom, gente, o Barcelona fez uma proposta de renovação de contrato para o jogador De Jong. Seria 20 milhões de euros em salário, claro, né? Na temporada inteira. Na próxima. E na outra temporada, que seriam duas temporadas, uma renovação por 2 temporadas, o De Jong passaria a ganhar 24 milhões de euros. O jogador holandês não respondeu ao Barcelona ainda. Bom, galera, outra situação aqui também é sobre
Vamos ver o nome dele aqui. Passa daqui a pouco. O jogador Morata, espanhol, toparia reduzir seu salário para sair do Atlético de Madrid e voltar à Juventus. Essa é a notícia. O jogador Lo Celso, que é o argentino, será colocado à venda pelo Tottenham e o Betis tem interesse no jogador. E já fez o primeiro contato, né? O Betis da Espanha. Dominique Solanke, esse jogador está sendo colocado no mercado pelo Bournemouth por 65 milhões de libras. E o Arsenal tem interesse em contratar o jogador. Bom, gente, o Chelsea está vendendo o jogador centroavante Armando, vamos devagar. O Chelsea está vendendo o jogador Armando Groha, um nomezinho complicado, pro Everton por 30 milhões de libras. É isso aí. Bom, por 60 milhões, o Manchester United e o Tottenham tem que tentar desembolsar esse valor aqui, tá? 60 milhões para contratar o jogador Everett Eze, do Crystal Palace. Esse jogador que vai jogar a Eurocopa, pelo que eu entendi, com a seleção da Inglaterra, interessa tanto ao Manchester United quanto ao Tottenham, beleza? Vamos ver quem desembolsa essa grana para contratar o jogador. Gente, vou começar com uma correção aqui de uma notícia que eu passei, inclusive em áudios acima. Vamos lá? O Matheus Dornelles renovou o contrato com o Corinthians, o goleiro, né? Por 4 anos e não por 3 anos, como eu citei. Beleza? O Luiz Guilherme, jogador, viajou ontem do Palmeiras lá pro West Ham e vai fazer exames médicos nessa segunda-feira para ser oficializado, né? Como novo contratado lá do clube inglês. O Manchester United busca pelo menos um valor de 40 milhões para liberar o jogador Jadon Sancho, o inglês, né? Para qualquer clube que queira contratá-lo, né? Vamos em frente. Vamos lá, gente. O São Paulo tem interesse na contratação de Benjamin Rollaisel. Esse jogador do Benfica interessa ao São Paulo. Vamos ver se São Paulo fecha essa contratação. O jogador Romarinho, gente, que estava no Al Ittihad da Arábia Saudita e estava sendo muito pretendido pelo Corinthians. Bom, fechou com o Al Neon FC, que subiu agora para a primeira divisão do campeonato, ou melhor, subiu da terceira divisão para a segunda do campeonato saudita. Então é isso. O atacante Romarinho fechou com um clube da segunda divisão do campeonato saudita, o Al Neon. Vamos lá, gente. Flamengo e Cruzeiro disputam a contratação de Michael, jogador que não ficará mais no Al Hilal. O clube mineiro sinalizou com uma proposta de 8 milhões de euros para contratar o jogador. O Flamengo apenas monitora a situação do atacante. O PSG, segundo notícias que partem da França, tem interesse na contratação de Guilherme Arana. O lateral do Atlético Mineiro seria para reforçar sua lateral para a próxima temporada. Essa contratação, se claro, for feita, né? Então é isso, galera. Fechando por aqui, deixem um like aí, beleza? É sempre importante, não tenham dúvida, é muito importante o like para que mais e mais pessoas vejam o canal e se informem, né? É um canal de informações. Então é isso aí, galera. Valeu, até a próxima.